Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247 do canal do Sejus, eu sou a Carla Pavão, nós estamos aqui com o coordenador, o Carlos Orfan, e no dia de hoje o estudo será sobre a Revista Espírita de 1858. Eu já vou cumprimentando e passando a palavra para o Orfan nos dizer quais os temas que ele vai comentar hoje. Tudo bem, Orfan? Bom, está ligado o som aqui, que eu achei que estava. Está me ouvindo bem, cara? Tá. Bom, boa noite, uma alegria estar aqui de novo com vocês, com você, Carla, e com todos os nossos ouvintes aí do canal do Caminho do Espiritismo, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre a Revista Espírita do mês de novembro de 1858. Ele traz vários itens, né? Vários comentários. O primeiro item, o Kardec vai chamar de polêmica espírita, né? Antes é bom a gente lembrar como é que funciona isso, para as pessoas compreenderem como que Kardec produziu todas essas obras, como é que foi o trabalho dele, enfim, um pouco do trabalho que ele fazia, das publicações, da sua interação com a comunidade acadêmica, religiosa e não acadêmica também, o público em geral, que tinha acesso a essas obras e a essa revista. Então, obviamente, que tudo que ele publicava era lido, absorvido e assimilado por alguns, né? Mas também criticado por outros, sobretudo pela Igreja, né? Que estava de olho no que Kardec fazia, no que ele escrevia, porque, segundo a Igreja, e é verdade, ela subvertia a ordem e as concepções religiosas daquele momento, né, histórico. Então, obviamente, que ele tinha as contestações, né, e as polêmicas que surgiam. E Kardec vai falar um pouco aqui nessa primeira parte sobre isso, que ele não ia se meter em polêmicas inúteis, né, em polêmicas estéreis. Ele vai até registrar aqui algo assim: há um gênero de polêmica do qual fizemos uma lei nos abstermos. Então, se abstinha de tudo quanto é polêmica inútil, né? Por outro lado, ele vai dizer também que tem um tipo de polêmica que ele chama de polêmica útil, que é aquela feita com boa intenção, aquela feita com seriedade, da pessoa que leu, quer saber mais, discorda de algum ponto, mas quer discutir com seriedade a questão. Então, ele fala isso é muito importante de fazer. E é muito interessante que ele registra aqui que ouvir a posição das pessoas contrárias ou com alguma visão diferente ou com uma outra proposta, né, é importante, porque é dali, é do confronto dessas ideias que a gente pode aperfeiçoar a nossa visão e o próprio texto que ele escrevia. E Kardec admite isso aqui. O que é uma postura diante daquele momento histórico da França muito interessante, porque no momento em que os dogmas fundamentalistas estavam todos na crista da onda, né? Onde não se discutia nada do ponto de vista religioso, lógico que o meio acadêmico sempre debateu mais, mas é uma visão importante para esse momento, porque que até hoje vigora, né? É isso que a gente quer, é o debate plural das ideias, né? E que você
consiga produzir algo novo, refletido, se contrapondo com as ideias divergentes. Então, isso já demonstra uma postura progressista de Kardec em relação dessas questões polêmicas e debates sobre as suas obras, né? Isso é uma coisa interessante. Ele vai abordar, na sequência, dentro desse mesmo ponto, o primeiro artigo que ele escreve na revista, que é sobre o dogma da reencarnação. E ele chama aqui de dogma, né? Aliás, nas obras espíritas, no Livro dos Espíritos, está esse termo dogma, né? Da reencarnação. No sentido de que a reencarnação é uma base fundamental para toda a filosofia espírita, né? Então, ela é um dogma nesse sentido, né? Ela não é um dogma de fé, como tem as religiões que você não discute, né? Quando você diz que não entende, fala, não, tem que entender, isso é um dogma de fé e ponto final. Não é nesse sentido de dogma que Kardec se refere, mas no sentido de dogma no sentido de ser um dos pilares básicos da filosofia espírita, e sem o qual boa parte da filosofia desmorona, né? Então, é um alicerce da filosofia espírita, a reencarnação. Ele vai aqui, nesse artigo, ele vai usar vários argumentos para defender a tese da reencarnação, né? E ele cita aqui alguns casos. Ele chega a enumerar, por exemplo, alguns pontos que nos levam a compreender e aceitar como verdade a tese da reencarnação. E ele começa, por exemplo, ele enumera 6 pontos. Ele diz assim: o primeiro assim, ó, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das adquiridas pela educação, né? Então, a reencarnação justificaria esse ponto, segundo Kardec. O outro ponto é de onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade por tal ou tal ciência, ao passo que outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a sua vida. Kardec também vai justificar com a reencarnação. De onde vêm, nuns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem noutros? Questiona Kardec também. De onde vêm, em certas crianças, esses instintos precoces de vícios ou virtudes? De onde vem isso? Por que tanta diferença? Por que certos homens, abstração feita da educação, são mais avançados uns do que outros? Dependente da interferência do meio onde vive o homem. Por que as selvagens e homens civilizados? Né? É lógico que aí a gente não entra no tema de conceito de civilizado ou selvagem, né? Mas ele está se referindo aí ao que ele conhecia na época, aos termos que tinha tudo na época. E é discutível isso também entre nós, o que é civilizado. Se tomardes uma criança otentote, né? Amamentada, e a levardes nos nossos liceus mais renomados, jamais fareis dela um Laplace ou um Newton. Aqui, ele se refere a uma criança otentote, que ele está se referindo aqui. Otentote é um povo pastor nômade, né, do sudoeste da África, dominado pelos bantus na época, e era um povo considerado bastante
rudimentar, né? Enfim, então Kardec vai pondo esses pontos no artigo e, segundo ele, justificariam a reencarnação. Mas eu gosto muito de um, que para mim é definitivo, que é a questão, que também ele aborda aqui depois, que é a questão da lógica da reencarnação, né? Que é aquilo conhecido entre nós, Orfã, é um argumento filosófico, né? Oi? deixa eu só falar um minutinho. É importante, nesse momento que a gente vive no Brasil de vidas negras importam, dizer que essa escrita do Hottentot era uma escrita eurocêntrica, era uma crença da época, que nós não compactuamos com isso, e que hoje a gente sabe da igualdade entre os povos, né? Então, assim, é importante a gente sinalizar isso, que isso era algo na época que não estava estruturado, que hoje nós respeitamos muito o movimento afro e o povo preto, por isso que nós temos, inclusive, um coordenador do povo preto, que é o Felipe Albani. Sim, claro, né? E aí, então, ele usa esses termos, na época, porque a própria ciência, a gente já está dizendo, até isso já foi motivo de taxação de Kardec como racista, né? Mas, se você lê toda a obra de Kardec, você vai ver que ele não tem nada de racista, pelo contrário. Ele vai depois afirmar que a alma é única, que o espírito é único, que o corpo, a gente habita os corpos, mas o que importa é o espírito, que é igual, né? Em toda a sua obra, depois ele vai deixar muito claro a sua postura não antirracista, né? Então, nós entendemos que Kardec utilizava a linguagem e os conceitos e a nomenclatura que a ciência da época tinha. E a ciência tratava como raça inferior, raça superior, e ele trazia isso para as obras. Mas, em nenhum momento, se você for ler todo o contexto, vai perceber que Kardec, em nenhum momento, se põe como racista. Muito pelo contrário, né? E, obviamente, então, para mim, o que fica muito claro é o argumento filosófico, né? Que é aquele das premissas que se tem que se concordar uma com a outra, né? Se você parte de uma premissa verdadeira, tudo que você antepor essa premissa, se for verdadeiro, tem que ter lógica. Se não tiver lógica, não é verdadeiro. No seguinte sentido, a premissa primeira é: Deus é soberanamente justo e bom, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Essa é uma assertiva em que todas as religiões concordam, né? Deus é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Beleza. Então, a partir disso, tudo que se antepor a essa premissa tem que ser lógico, né? Tem que ser verdadeiro. Se não for lógico, não é verdadeiro. Se for verdadeiro, enfim, não é verdade. Então, assim, aí Deus cria Deus nos criou no momento da concepção, né? Nos criou, e uma criança completamente débil do ponto de vista físico e mental, né? Com paralisia cerebral, e uma pessoa que vai sobreviver com muita dificuldade, praticamente vegetando 15, 16 anos, 30 anos, sabe lá quanto. E, por outro lado, na mesma casa ou no vizinho, nasce que Deus criou. No momento da concepção, uma criança saudável, inteligente, que vai ter uma vida completa de esporte, lazer, cultura, conhecimento, profissionalmente, socialmente, uma vida plena, e desencarnar com 80, 70 anos, 80, 90 anos.
Por exemplo, se Deus é todo-poderoso, ele poderia fazer diferente. Por que não fez? Por que não fez? Ah, porque ele não pode. Pô, se ele não pode, ele não é todo-poderoso. Aí ele pode, mas não quis. Bom, se ele não quis, não é soberanamente justo e bom, porque não está sendo justo com um dos dois e não está sendo bom com um deles. Né? Então, como é que se explicaria toda essa diferença se a gente tem uma única vida e no momento da concepção é que Deus nos cria a nossa alma. No momento da concepção se dá a junção de corpo e alma. Que Deus é esse? Que Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, que produz tantas diferenças. Aí, com a reencarnação, fica tudo explicado, porque Deus nos cria exatamente iguais a todos, simples e ignorantes, e com as reencarnações sucessivas, ao longo das existências, com o livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio, ou seja, a própria vontade, vai se lapidando e cristalizando as virtudes espirituais para chegar ao ponto máximo da felicidade de uma criatura de Deus. É possível uma criatura de Deus, não uma felicidade absoluta, mas a felicidade relativa. Não a perfeição absoluta, mas a perfeição relativa, porque perfeito só Deus. Aí sim se fica justificada a reencarnação. Aí não há o que discutir se não for através de dogmas de fé, que aí não há discussão. Aí é acreditar e ponto final num dogma que às vezes nenhuma lógica tem. Então me parece que esse ponto é o que derruba todas as teses contrárias à reencarnação. Carlos, aí ele vai passando, a gente vai aqui comentar todos os pontos dessa revista, e aí você fala quando você quer interromper para a gente continuar no outro vídeo, tá bom? Você tem algum comentário a fazer sobre isso? Não? Espera aí que eu estou eu deixo o trabalho com duas telas, às vezes eu perco o microfone. Não tenho nenhum comentário, mas como a gente ainda está com pouco tempo de gravação, a gente pode seguir tranquilamente. Quantos tópicos ainda você tem aí para falar? Praticamente todos, eu estou no primeiro ainda. Tá bom, então acho que você pode terminar o primeiro, a gente encerra e depois a gente vai para os outros. Tá. Vou só abordar aqui rapidamente um outro ponto, que na minha edição aqui das revistas, está na página 302, que é... Travou, Orfã. Oi. A gente está com problema técnico, o Orfã travou, não sei se ele caiu ou não, mas nós estamos conversando. Oi, você travou, Orfã. Não sei, você travou tudo. Não sei se você está no cabo, mas foi um travamento de bastante tempo. Travou? Agora acaba aí, você parou na parte que você disse, posso só comentar uma coisa? E aí travou. Tá. Bom, então aqui retomando, um outro ponto aqui, que para mim está na página 302, que são problemas morais. Ele vai falar sobre o suicídio nessa revista também. E, na verdade, é praticamente igual ao que a gente já abordou aqui, uma questão de um suicida. Quando eu comentei aqui no programa, Carlos, a revista do mês de março de 1858. Né? Então, é praticamente a mesma problemática, é uma parte curta, né? Que as dores, o sofrimento do suicida, né? Quando chega do lado de lá
nessa situação é muito sofrimento, enfim, arrependimento, remorso, uma série de coisas ligadas ao suicídio, que estão todas aqui também na Revista Espírita. Acho que não vale a pena a gente falar sobre isso de novo, mas é uma página praticamente só, é muito curta essa parte, vale a pena quem puder ler na revista, vai compreender melhor, mas é isso, vai falar do sofrimento do plano espiritual de um espírito suicida. Tá bom, Carla? A gente retoma no próximo programa? Tá bom, então, para vocês que nos assistiram, é importante, por favor, deixar o like aí, curtir, compartilhar, e se inscreverem nos canais e acompanharem os outros projetos do Sejus, tá bom? Obrigada, um beijo grande, paz e bem.